Lorena, esse é o canal Aventura Literária, e hoje eu vim trazer para vocês um daqueles livros que a gente pensa assim: por que eu não li antes? O livro é A Última Carta de Amor, da autora Jojo Moyes. Não é só a capa é linda, mas é a história, é a forma como a autora consegue conduzir essa história. São dois tempos narrativos, na verdade, são dois amores, duas histórias de amor que é contada aqui. Primeiro, sobre a perspectiva de Ellie, que é uma jornalista que se apaixona pelo homem casado, e Jennifer, que é apaixonada por Anthony. Nesse caso, Jennifer que é casada. E foi Jennifer que escreveu essas cartas. Mas calma, deixa eu explicar como é essa história. Esse livro é dividido em algumas partes e em dois tempos narrativos. O primeiro é o tempo atual, em que ela é a jornalista, ela está investigando essa história de amor que ela descobre em cartas na década de 60. Ela precisa fazer uma reportagem e a partir daí ela começa a ler essas cartas de Jennifer. Então ela começa a descobrir essa história de amor, o que foi que aconteceu. Ela não sabe qual foi o fim, né, o que aconteceu com eles, ela não sabe nem se eles estão vivos ainda. E enquanto isso, a história de Ellie também é contada. Ela se apaixona por John, um homem casado, e ela conhece ele enquanto ela está fazendo uma entrevista. Ela é jornalista, ela está fazendo uma entrevista com ele, e ele é um escritor, e a partir daí eles começam essa relação. Mas ela nunca diz pra ele o que realmente, quais são as intenções dela com ele. Ele sempre imagina que a situação dela é algo assim, passageiro, momentâneo, para aproveitar esse momento, e tem várias complicações, porque eles não podem, né, sair livremente por aí, por vários motivos, né, por causa do casamento e tudo. E enquanto isso ela está investigando a situação de Jennifer, que é essa mulher que escreveu as cartas, que troca cartas com um homem, Anthony, e que a história de Jennifer ela é muito assim, meio que complicada. Por quê? Porque ela sofreu um acidente e ela não consegue lembrar do passado, ela não consegue lembrar quem é ela, como é a situação. Ela só sabe que ela é casada, ela tem filho, mas ela não é feliz, ela sabe que alguma coisa está faltando. Até que ela descobre, né, a própria narrativa já conduz a gente a entender que ela descobre a própria carta dela, de Jennifer. E a partir daí ela descobre que ela estava traindo o marido. E esse encontro, vai acontecer um reencontro dela com Anthony, e ela descobre que ela ainda continua apaixonada por Anthony. Sempre a gente vai existir esses dois momentos, tanto o momento presente como a década de 60, que é essa situação. A princípio, quem ainda não leu o sinopse, não sabe a história do que se trata esse livro, pode até achar um pouco complicado tentar entender quem é que está narrando, qual é a história, mas a partir do momento que você pega o fio da meada, você consegue entender bem a situação e consegue ter descobertas assim inesperadas, porque tem situações assim que você quer muito saber o que aconteceu, sobre a questão do acidente, o que foi que aconteceu que levou ela a não gostar mais assim tanto do marido, quais são os motivos dela, sentimentais. E a gente quer saber se ela ainda continua viva, até que Ellie reencontra Jennifer. Existe esse reencontro, esse encontro delas, né? Ela descobre muito do passado e termina unindo essas histórias. E a gente vai ter reviravoltas dessas duas histórias de amor, assim, que são realmente marcantes. Eu acho que não dei muito spoiler não, né? Mas eu acho que é algo que realmente assim emociona. É uma história que desperta o interesse da gente descobrir o que vai acontecer, quais são as reviravoltas, quais são os motivos de cada um. A gente às vezes até se identifica com alguns motivos e vê que não existe essa questão de você culpar o outro porque é apaixonado por alguém. O sentimento simplesmente existe. Cabe a cada um tentar descobrir a melhor forma de lidar com eles.
né? E não deixar que outra pessoa se machuque, não deixar que essas relações, esse amor venha prejudicar a vida de outras pessoas e a própria vida. Então, assim, são lições, são coisas que a autora traz aqui, que é muito, muito interessante. Esse livro aqui, ele é de 2012, em publicação de 2012, foi publicado pela Intrínseca, pela editora, tem uma média de 378 páginas, então é um livro relativamente, né, médio. E aqui a capa é muito bonita. Coisas que chamam a atenção nessa publicação é que a cada capítulo tem citações de cartas. Tem primeiras citações da própria carta que tem a ver com o livro e tem de outras pessoas, às vezes até conhecidas, do nosso convívio, de pessoas do mundo, conhecidas, celebridades que também foram tirados os trechos e colocados aqui. Então, na hora que você abre aqui, existia assim algumas citações, ó, dos capítulos, o que torna ainda mais especial a história e mais emocionante. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da indicação. Se vocês leram, se vocês querem ler, deixem aí seus comentários embaixo para eu poder saber qual a opinião de vocês sobre esse livro. Vamos comentar, vamos interagir mais. Eu vou também deixar mais alguns comentários lá no meu blog, então eu vou deixar o link aqui embaixo para que vocês possam saber mais o que é que eu acho do livro, o que é que a gente pode descobrir sobre ele. E eu fiquei imaginando muitas partes aqui, como seria se esse livro virasse um filme. Vamos aguardar. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Continuem assistindo as próximas resenhas que eu vou trazer para o canal e até a próxima. Tchau!